que faz de nós, seres humanos, a única espécie capaz de se alienar? Capítulo 9. Qual o sentido da sua vida? Neste capítulo, faremos reflexão acerca do sentido espiritual da vida. Emmanuel, em Pensamento e Vida, nos propõe que o universo pode ser compreendido tal qual uma cadeia de vidas ligadas à grande vida. Outro dia, eu vi um casal que trazia nos braços uma criança com 1 mês de vida. E olhando para a fragilidade daquele bebê, eu pude perceber que nós, da espécie humana, somos os bebês mais frágeis da natureza. Aquela criancinha, caso fosse deixada ao sabor da natureza, não sobreviveria nem por 4 horas. A dependência de um bebê nos revela um fato extraordinário da existência humana. Nós somente nos tornamos seres humanos em razão da assistência, da convivência e da participação de outros seres humanos em nossa vida. Ao contemplar aquele bebê, eu pude notar a força das palavras de Emmanuel, quando nos ensina que a nossa vida está encaixada em uma cadeia de vidas. Muitos pesquisadores já divulgaram um fato que se repete ao longo do século. Crianças que, por motivos desconhecidos, se desprendem de suas famílias e acabam vivendo em companhia de animais. Quando encontradas, apresentavam problemas de linguagem e comportamento. Existem etapas de aprendizado e se em determinado tempo não aprendermos algumas coisas, depois há uma dificuldade gigantesca para que esse aprendizado se faça, e a linguagem é uma delas. Uma dessas crianças inspirou o filme Mowgli, o Menino Lobo. No filme, o protagonista não conseguia andar sobre as 2 pernas. Andava como se fosse um lobo ou um urso. Não se comunicava. Apresentava profunda dificuldade de expressar emoções humanas. Demonstrava enorme medo da espécie humana, preferindo o isolamento. Portanto, aquela criança que, no momento crítico de seu desenvolvimento psicológico e físico, esteve em contato com animais, havia assimilado o estilo de vida deles. Quando nós observamos uma criança em seu processo de aprender a andar e a falar, é que nos damos conta de que, se não fosse a presença de outros seres humanos, nós regrediríamos ao nosso passado espiritual evolutivo e resgataríamos a nossa memória animal. É, portanto, uma cadeia de vidas que nos sustenta. Nossos pais, nosso núcleo familiar de convivência nos primeiros anos de vida, nossas interações na escola, na comunidade em que vivemos e em ambientes de espiritualidade e de religiosidade. São essas interações que estimulam não somente a nossa humanidade, mas a nossa espiritualidade. Mas é preciso avançar e reconhecer com Emmanuel que toda essa cadeia de vida humana está ligada de modo extraordinário à grande vida que é Deus. Deus, a inteligência suprema e o amor infinito da criação, é quem sustenta toda essa teia da vida no universo infinito. É importante que a nossa reflexão sobre a vida parta deste princípio. O que faz de nós, seres humanos, a única espécie capaz de se alienar? Porque nenhuma outra espécie sofre crise de identidade. Somente o ser humano consegue fazer um mergulho em tão profundo deslocamento, a ponto de não sentir a presença de Deus e perder o sentido da vida.
vida no sentido de circunstâncias externas e vida no sentido de experiências subjetiva. Nós nos lembramos de uma fala de Emmanuel. Tudo na criação existe. Até as pedras existem. Mas viver é muito mais do que existir. Dirá Emmanuel, a vida é a exigência digna da imortalidade. Livro de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Eu o convido a uma reflexão. Toda vez que nós abordarmos o tema vida, é preciso fazer distinção entre vida no sentido de circunstância, de acontecimento externo, e vida no sentido de experiência subjetiva. Por exemplo, uma pessoa pode estar em um lugar paradisíaco, com um pôr do sol maravilhoso que induz ao agradável. Entretanto, essa pessoa pode estar em processo de tristeza, de solidão e de profundo desamparo. Como explicar essa desconexão? Por fora, o maravilhoso, o indescritível. Mas, por que alguém em uma paisagem tão linda se desconecta tão profundamente do exterior para viver uma experiência de tristeza e de luto? Outro exemplo. Você pode estar em um velório, onde tudo exteriormente induz a tristeza. Mas, embora sentindo saudade e vivendo luto, internamente está em um processo de absoluta serenidade, resignação e confiança em Deus. Nem sempre aquilo que está em nossa intimidade está sincronizado com o que acontece fora. Pouquíssimas vezes podemos dizer: a nossa experiência subjetiva acompanha o acontecimento externo. Todavia, nós poderíamos dizer, para efeito didático, que há uma vida externa e há uma vida interior. Há uma vida que acontece em nossa intimidade e há outra paralela que acontece fora de nós. E a grande experiência de estar vivo é intimamente a tentativa de sincronizar. A experiência nos diz isso. Contudo, em nenhuma fase de sua vida tudo vai estar bom. É raro. Se você não está com problema financeiro, está com problema de saúde. Se você não está com problema financeiro nem de saúde, está com problema de relacionamento. Se o problema não é de relacionamento, é com a família. Mas, caso você não esteja com problema algum, você certamente poderá estar com problema em você. A vida vai alternando circunstâncias desafiadoras, circunstâncias que instigam nossa inteligência, nosso equilíbrio emocional e nossa integridade psíquica. Estamos constantemente sendo desafiados pela vida. Por quê? Porque a experiência no corpo físico é educativa e não há aprendizado se você não for desafiado. Desafio no sentido de ser estimulado a se melhorar para aprender coisas novas, sair de sua zona de conforto e ter de se reinventar, se transformar, renovar. Transcrevo a seguir alguns parágrafos do capítulo 18 do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, para comentar essa perspectiva acerca da vida que acontece dentro de nós, que nem sempre está em sincronia com a vida que acontece fora de nós. Emmanuel salienta o versículo 4 do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a mensagem se chama Não somente. Não somente agasalho que proteja o corpo, porque agasalho que protege o corpo é a experiência exterior. É importante,
mas não somente, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Muitos de nós têm 1, 2, 4, 5 agasalhos, mas quer viver sem conhecimentos superiores para fortalecer a alma. Porque a humanidade hoje, a da transição planetária, atingiu o ápice do materialismo. Muitos acreditam que a vida material basta por si só. E é por isso que nós atingimos neste século o mais elevado índice de depressão e de tristeza. Jamais na história humana nós tivemos milhões de pessoas lutando contra a depressão, embora tenhamos acesso a tantos recursos materiais. É um disparate. É preciso prover a vida externa, mas também a vida interior. E a vida interior pede um agasalho. Contra que frio? Por que você precisa de um conhecimento superior para fortalecer sua alma? Para se proteger de que frio? O frio da perda de um relacionamento, por exemplo. Jovens que ingressam no primeiro namoro, como o rapaz que é rejeitado pela namorada ou a moça que é preterida pelo namorado e que se suicida, porque não suportou o frio do abandono. Alguém que perdeu um ente querido e que não suporta o frio da despedida provisória. Ou alguém que sofreu um revés financeiro e não suporta o frio da perda. Por quê? Porque se alguém se concebe, essa pessoa se enxerga tal qual um amontoado de células biológicas que acabam no túmulo. Ela não possui conhecimentos superiores capazes de aquecer a alma. Nas palavras de Emmanuel, não só a beleza da máscara fisionômica. Não apenas o botox, o fio para esticar, a plástica, o creme anti-ruga, mas igualmente a formosura e a nobreza dos sentimentos. Certa ocasião, eu estava em Belo Horizonte e vi quando um casal bonito, ele vestido elegantemente e a esposa linda, entraram em um carro lindo, e dentro do carro estavam filhos igualmente lindos. Naquele instante, comecei a me sentir feio. O carro começou a sair da vaga e, ao abrir o vidro, ela colocou a mão para fora e jogou um lixo no chão. Eu me senti bonito novamente, porque não basta a formosura do corpo, é preciso também a nobreza dos sentimentos. A nossa vida interior precisa ser bela. Nós precisamos cultivar formosura interna também. E essa formosura interna se reflete nas palavras que nós escolhemos, na maneira como nos comunicamos e nos expressamos, na maneira que pedimos ou exigimos. Isso é formosura, é vida interior. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, não somente a musculação para ficar com o corpo malhado, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Porque a pessoa pode apresentar um corpo esculpido, mas maneiras primitivas, gestos e comportamento grosseiros, o que reflete, claro, desequilíbrio entre a vida exterior e a vida interior. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Hoje, a medicina disponibiliza vários recursos para a remoção das imperfeições do corpo. Todavia, há somente um recurso para remover imperfeições da alma: a educação espiritual. E, infelizmente, isso não é ensinado nas escolas. A maioria dos pais atuais ensinam os filhos a serem peritos no vestibular, peritos em passar no concurso, mas não dão ferramentas para extirpar, para extrair defeitos morais, defeitos do caráter.
não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. As pessoas precisam nos respeitar, nos estimar e perceber que nós somos prestativos e úteis. Não somente os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Com certa frequência, nós nos perguntamos por que Deus permite a dor, o sofrimento, se nós somos uma cadeia de vidas ligadas à grande vida. Por que a perda de um ente querido, uma doença, um revés financeiro? Por que uma dificuldade afetiva, uma inibição física? Por quê? Porque esses são recursos da evolução para aprimorar e fortalecer a alma. Não fossem as intempéries, as dificuldades, ainda estaríamos nas cavernas, sem aprimorar a nossa inteligência e sem embelezar nossos sentimentos. Esses desafios da vida são os que nos proporcionam experiência e nada melhor, nada mais belo do que uma pessoa vivida, cheia de experiência que já enfrentou inúmeras dificuldades. Por que essa pessoa que passou por muitas dificuldades na vida e as venceu e as superou com integridade é um ser que emana serenidade? Ela é serena, ela é profunda. Entretanto, quem não passou por desafios é superficial. Somente a experiência e a dificuldade conferem profundidade. E quer compreendamos ou não, apenas a dor ilumina de modo especial nosso coração. Todas essas aquisições que a dor nos traz podem ser definidas como a beleza oculta. Há uma beleza oculta por trás das dificuldades. Alguns especialistas têm dito que a nossa sociedade pode ser conhecida como a sociedade do analgésico. Nós queremos poupar nossos seres amados de toda a dor, de qualquer dificuldade, e isso representa um problema. Em verdade, nós chegamos a um ponto em que tentamos a todo custo evitar os obstáculos, e o resultado é que tem muitos jovens sem preparo para o enfrentamento. Nem sequer resistência psíquica para tirar nota ruim na faculdade. É preciso refletir a respeito. É preciso refletir sobre essa vida interna. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre: nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever. Bom gosto, harmonia e dignidade significam dever. Nós temos o dever de cultivá-los. Contudo, humildade não é sinônimo de desleixo. Mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior. É preciso equilibrar o que está fora com o que está dentro, para que possamos nos dirigir para a eternidade. A doutrina espírita possui um conjunto de ferramentas capaz de ajudar a vida interior do ser humano. Recurso que tornam possível enfrentar a tristeza, a angústia, a solidão, o abandono, a saudade, a perda, o revés. Por quê?
porque a doutrina espírita retira a dificuldade? Não, ela não retira a dificuldade, mas o desespero. Com o desespero, você perde o sentido da vida. A perda do sentido da vida é fruto do desespero. A criatura, ao ser confrontada com certa dificuldade, sem encontrar a saída, entrega-se ao desespero, que pode levar à desintegração psíquica, ao suicídio, porque existe o suicídio exterior, mas também existe o suicídio interior. O suicídio interior é quando você perde a sua autoestima, a alegria de viver, a capacidade de se encantar com as coisas simples e com as dádivas da natureza. Quando você passa as mais diversas situações e não é capaz de arrancar mais um sorriso de seu rosto, isso é suicídio. Quando você tem família, um lar com pessoas que o amam, e mesmo assim você não consegue se sentir feliz, enquanto há pessoas morando na rua, desempregadas, sem assistência, sem ninguém. É também morte quando não somos mais capazes de sentir gratidão. Gratidão por estar vivo, gratidão por respirar, gratidão por nos movimentar. Eu me lembro de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Certo dia, em uma entrevista, a repórter pergunta para ele: Jerônimo, o que é felicidade para você? Para mim, felicidade é poder virar na cama, porque já faz décadas que estou deitado e não consigo virar. Então, isso é vida. Atentar não apenas para músculos fortes, mas também para o fortalecimento do espírito, para termos resistência moral nas intempéries. Na obra Amizade, de Francisco Cândido Xavier, Meimei, na mensagem intitulada Ora e Confia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Meimei fala sobre as dificuldades da vida. Se um dia te encontrares em situações tão difíceis que a vida te pareça um cárcere sem portas, ora em silêncio e confia em Deus, esperando pela divina providência. Porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. É por isso que a tempestade pode rugir à noite, mas não existe forças na terra que impeçam a cada dia a chegada de novo amanhecer. Todos os dias, não importa o rigor da noite, jamais faltou um alvorecer e nós aprendemos na doutrina espírita que somos espíritos imortais e que Deus renova constantemente a nossa vida. Talvez, agora, você esteja na confusão da transformação. Mas confie, porque virá o alvorecer e essa situação será superada. Por você, não apenas você faz parte de uma teia. Para que a sua encarnação fosse possibilitada, inúmeros espíritos tiveram de avalizar. Você está aqui acompanhado. Enquanto você vive no palco da vida, existe uma plateia, uma nuvem de testemunhas acompanhando. E por que eles não vêm para o palco? Porque ninguém pode viver a experiência por você. Os espíritos que nutrem afeição por você, seu espírito protetor, seus espíritos familiares, os seres da esfera superior que o apoiam, acompanham todos os detalhes de sua vida, mas eles não podem assumir o seu lugar. Eles não podem poupar você das provas ou arrancá-lo da expiação. Se fosse assim, o mundo não seria uma escola de espíritos. Todavia, eles podem se fazer presentes. A presença dos amigos espirituais nos momentos tormentosos de nossa existência é uma dádiva, uma vez que eles podem inspirar. Contudo,
Para que isso ocorra, é preciso serenidade, porque agitado, estressado, ninguém consegue ouvir o conselho e a orientação dos benfeitores espirituais. A serenidade é o silêncio da alma. Se você não fizer silêncio, não vai escutar Deus. Cultive a serenidade, a confiança, a paz e você sentirá a presença. Você sentirá a intercessão e perceberá circunstâncias novas em sua vida. Atenção para os imprevistos. Pequenos imprevistos na vida podem ser grandes recados. Um avião que você perde, uma consulta que foi cancelada, certo impedimento para chegar a um local. Você não tem a visão do conjunto. O que nós julgamos ser algo ruim pode se revelar grande dádiva. Particularmente, eu aprendi uma lição. Há somente uma maneira de Deus depositar bênçãos em suas mãos. Elas precisam estar vazias. Por conseguinte, quase sempre as dádivas são precedidas de perdas. Toda vez que você se aproxima de Deus, Ele tira um pouco de você e coloca um pouco dele. Mas a maioria dos encarnados não está preparada para perder e, portanto, deixa passar a grande oportunidade de ganhar um pouco de Deus. Esse é o aspecto mais profundo da existência corporal, a capacidade de resignação. Muitos têm falado na resiliência, mas pouco de resignação. Somente é verdadeiramente resiliente o resignado, porque a doutrina espírita nos ajuda a entender que há coisas na vida que você tem de aceitar e ponto final. Nós queremos nos manter psiquicamente saudáveis, porém temos assistido a uma multidão gigantesca perdendo o sentido da vida. Por quê? Porque milhões de pessoas estão congeladas no passado, viveram uma experiência traumática e não conseguiram sair daquela situação. Passaram-se 10, 15, 30 anos e a pessoa ainda está lá, estagnada. É semelhante a um motorista que dirige olhando apenas para o retrovisor. O seu olhar congelou no passado. Há também milhões de criaturas que vivem sem conseguir se libertar da mágoa e do ressentimento. Elas não conseguem enxergar nada mais além daquele quadro em que foram ofendidas, agredidas, usurpadas. A mente delas é um ciclo contínuo de mágoa e ressentimento. Um espetáculo de bênção pode ser apresentado a elas. Amores que chegam, filhos que crescem, netos que se avizinham, oportunidades grandiosas. Mas elas não abrem mão do sentimento de 1 milhão de anos atrás. Essas são posturas psíquicas de morte. São criaturas biologicamente vivas, mas psiquicamente mortas. Porque a vida tem uma característica que a define, e gostaria de explicar isso com um exemplo. Você já teve a oportunidade de reparar em uma criança aprendendo a andar? Ela se levanta, a perninha treme, ela dá um passo e começa a desequilibrar. Dá outro passo e cai com o rosto no chão e chora. Em seguida, ela se acalma e tenta de novo. Nós, os adultos, não fazemos o mesmo, porque perdemos a capacidade de confiar. Confiar possibilita viver uma experiência nova, independentemente da queda que se tenha experimentado. Esse é o grande ponto da vida, quando nós nos fechamos para a possibilidade do alvorecer. Trata-se da morte mais temível, ou seja, continuar biologicamente vivo, mas por dentro estar necrosando. Essa é a grande reflexão que a doutrina espírita nos propõe. Eu termino esse capítulo
com o pensamento de Emmanuel no livro A Luz da Oração. Não ouvides, não te esqueças que a permanência na Terra é uma simples viagem educativa de nossa alma, no espaço e no tempo. E não te esqueças de que somente pela oração descobriremos a cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. A nossa existência física está delimitada. Ela é uma viagem. Graças a Deus, em nosso bilhete de vinda, não conseguimos enxergar o dia da volta, mas ele está marcado. E que essa viagem possa ser uma viagem com rumo, porque a pior coisa que tem é navegar sem rumo. Não há motivo para perdermos o rumo. E se algum dia você se sentir assim, lembre-se de que há uma bússola poderosa dentro de você, e ela se chama oração.